o assassinato de um paraibano que mudou a história da capital paraibana, do estado e do Brasil. A vítima foi o presidente do estado da Paraíba, o umbuzeirense João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, do Partido Republicano Conservador. O assassino foi o advogado mamanguapense João Duarte Dantas, mas também pertencia à família inimiga política do líder morto, num episódio, para muitos, de motivação pessoal. Conforme garantem alguns historiadores, João Pessoa havia tornado públicas cartas íntimas e poéticas trocadas entre o assassino e sua noiva, a professora, poetisa e escritora Anaide Beiris. Portanto, Dantas teria jurado João Pessoa de morte, o que Dantas concretizaria caso Pessoa fosse a Recife. Apesar do juramento de morte, Pessoa foi, e o advogado cumpriu a ameaça. Dessa maneira, o que se seguiu à tragédia foi um forte e pungente clamor popular, principalmente na capital, com profunda repercussão na política paraibana e brasileira. O Brasil vivia o período histórico classificado pelos estudiosos pósteros como da República Velha. Assim, havia forte influência das oligarquias, ao lado de expressivo descompromisso com a democracia e com os direitos humanos. A República Velha compreende o período que vai da proclamação da República até a Revolução de 30. Com efeito, a partir de 1930, instalou-se um novo modo de fazer política e de encarar a economia. Chamou-se o período em geral, que vai de 1930 até 1945, de República Nova, inaugurada com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Entretanto, o período derivou para uma ditadura em 1937 e findou com um novo processo de redemocratização do país, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O comandante maior desse período foi o gaúcho Getúlio Vargas. A morte de João Pessoa é feita por meio de fatos principais e secundários. O ódio particular de Dantas a João Pessoa, que, em sendo verdadeiros os relatos, são plenamente compreensíveis. É, no caso, um fato secundário. Também é possível dizer que o crime não foi totalmente desprovido de lastro político. Afinal de contas, os Dantas, juntamente com os Suassunas e os Pereiras, de Princesa Isabel, eram inimigos políticos do presidente da província. Portanto, a divulgação das cartas íntimas de João Dantas e sua noiva, Anaide Beiris, foi principalmente um ato político. Apesar de tudo o que ele tem de condenável, independentemente dos valores vigentes na conjuntura em que ocorreu. O que importa anotar de principal no assassinato de João Pessoa é que ele, o fato, mudou a história da capital paraibana, que de Paraíba do Norte passou a se chamar João Pessoa, mexeu com a história da Paraíba e modificou a história do próprio país. O paraibano João Pessoa havia sido o vice do gaúcho Getúlio Vargas, na campanha presidencial de 1930, chapa derrotada pelo paulista Júlio Prestes, e que tinha como seu vice o baiano Vital Soares. Prestes era apoiado pelo presidente da então República dos Estados Unidos do Brasil, o Fluminense, mas que se considerava paulista, Washington Luiz. Como se sabe, uma eleição que foi amplamente questionada pelos perdedores e, por conseguinte, loucos por um acontecimento tipo a morte de João Pessoa, para deflagrar uma rebelião nacional. E foi justamente o que aconteceu, pois a chamada Revolução de 30, inflamada pela morte do paraibano e apoiada por uma população insatisfeita com os rumos da economia, depôs Washington Luiz e colocou Getúlio em seu lugar. Os líderes da Aliança Liberal trasladaram o corpo para o Rio de Janeiro, onde foi enterrado em meio a grande manifestação popular. Nas cidades por onde passou, o cortejo fúnebre foi alvo de manifestações semelhantes. Tal clima contribuiu para que os preparativos revolucionários se acelerassem, resultando na deposição de Washington Luiz, em outubro, e na ascensão de Vargas ao poder no mês seguinte. Em setembro de 1930, a capital paraibana, até então denominada Cidade da Paraíba, foi rebatizada com o seu nome.